Oi, gente, boa noite. Hoje a gente tem mais um Cine Comentado, né? Dessa vez a debatedora conosco é a Tainara, e a gente tem passado um trailer, né, do filme, só para quem não assistiu o filme poder aí se localizar dentro da história, né? E é isso que a gente vai apresentar agora para vocês. Daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Conheça os residentes da cidade Elemento. Os do ar estão sempre com a cabeça nas nuvens. Ai, minha jaqueta nova. Terras podem ser cheios de sementes. Não tem nada estranho acontecendo aqui. É só uma podadinha. A água está sempre entrando em alguma coisa. Socorro! E fogo? Olha o pedido! Somos esquentadinhos. Essa loja será o sonho da nossa família. E algum dia isso tudo será seu. Mas todos vivem com uma simples regra. Elementos não podem se misturar. Mas o quê? Esse cano tirou todo o meu shape. Eita. Melhorou. Da Disney e Pixar. Então você nunca saiu da Vila do Fogo? Desculpa, amigão. Elementos não se misturam. Além disso, meu pai te ferveria vivo. Mas por que alguém deve te dizer o que você pode ou não fazer na vida? Você vai ver. Por que eles colocam isso? Vai saber. Olha isso! Em junho, Faísca, veja uma mudança em você. Um cara d'água! Você mora aqui? O AP é da minha E mãe. nós temos 2 filhos que estão nadando por aí em algum lugar. Marco Polo! Tenho tentado assumir o lugar do meu pai, mas nenhuma vez eu perguntei o que eu queria fazer. quebrar as regras. É o elemento principal. Inspeciona isso! Pai, essas vão ferver demais. Eu amo comida picante. Viu só? Ele gostou. Elementos. Em junho, nos cinemas. É isso aí, né, Tainara? Um pequeno Nossa, trailerzinho do que é o filme pra gente. Se você quiser contar um pouquinho, Tainara, do que é a história, né, antes de você trazer algumas questões para a gente conversar, fica à vontade. Bem-vinda, Flávia, Joyce, Miriam. o interessante, pelo que eu estava pesquisando, assim, a Pixar vem num movimento de expressar um pouco das culturas nos filmes, né? Então, assim, Encanto vem nessa direção, outras animações estão vindo na direção de trazer algumas culturas, e Elementos traz muitas questões, principalmente do pop indiano, pelo que eu estava pesquisando. Assim, traz um pouco dessa atmosfera da cultura indiana, enfim. Tanto que se vê pelos alimentos, né? Dos elementos. Então, assim, o filme ele parte de um lugar em que elementos eles estão na mesma cidade, mas eles não estão necessariamente compartilhando dos mesmos espaços, né? Porque temos a terra, o ar e a água, e por último, o fogo, que chega a essa cidade, onde, num primeiro momento, eles não são
certo modo, acolhidos ali, né? Eles são literalmente estrangeiros, imigrantes. Então, assim, eles vivem, como a gente viu no trailer, nessa premissa de que elementos podem estar na mesma cidade, mas elementos não se misturam. Cada um vive em seu bairro, vamos colocar assim, mas o que a gente vai percebendo ao longo do filme é que a convivência vai falar mais forte do que o fato de ser água, fogo, terra ou ar. E eu acho que é um pouco disso assim, que eu pensei em trazer para a gente, de falar um pouco dos aspectos das experiências e de como essas experiências são vividas, às vezes, com preconceitos e com um certo receio do que o outro tem a me trazer. Assim, então, primeiro eu quero saber de vocês. Vocês assistiram o filme, gente? O que vocês pensaram? Qual foi a primeira coisa que veio na cabeça de vocês, assim? Eu assisti o filme 3 vezes, né? Assisti uma primeira vez no cinema, assisti uma segunda vez para nossa apresentação aqui, onde eu fiz algumas anotações e tal. Não está conseguindo ouvir, Valéria? Meu som está baixo, da Tainara está baixo. As outras pessoas também não estão conseguindo ouvir? Eu consigo te ouvir. Eu também consigo te ouvir, normal. Acho que é o seu, Valéria. Depois o pessoal que as outras pessoas que estão aqui vão sinalizando para a gente, né? Então, como que tá o som para elas. E uma terceira vez que eu vi só para me divertir mesmo. Oi, Flávia. Flávia quer comentar. Vai lá, Flávia. Então, eu também, primeiro, boa noite, né? É um prazer estar aqui discutindo essa animação que eu achei, assim, fantástica, a iniciativa. Eu também assisti junto com meu filho, de 10 anos, e sem um preparo prévio, e foi muito bacana como que a criança. É claro que isso vem sendo trabalhado no contexto escolar, muito aqui no nosso contexto de família, mas uma das questões que ele tira, e ele falou isso, falou assim: mãe, o que eu entendi é que, com cuidado, as diferenças podem conviver. Eu achei isso bacana demais. Assim, eu sou super fã, né, do meu filho. Assim, é surpreendente. Nós assistimos juntos uma única vez e pela primeira vez ele já traz essa concepção. Então, é muito bacana, é muito gostoso ver isso. É incrível mesmo, né? Porque eu acho que o filme traz isso também, né? Tá escutando, Valéria, agora? Ok. De como que, boa noite, como que esses elementos, primeiro, né, vivem entre si, acho que dá um pouco dessa ideia para a gente, né, assim, com o que é da rotina do fogo, da terra, do ar e da água, mas é interessante pensar, não sei se a Tainara vai trazer isso, mas já vou deixar aqui um grãozinho para a gente ir discutindo, é que o fogo, né, aparece como um elemento perigoso, que coloca todos os outros em risco, né?
Então, quando a gente vê, quando ela vai passando ali no metrô, ela passa perto, né, de um elemento terra, e aí ele desaparece, né, completamente, porque ele é incendiado. Então, o fogo aparece como um elemento perigoso, né, e eu acho que esse é um mote interessante também. Mas vou deixar a Tainara ainda, a gente vai retomando aí as coisas. Interessante que a Flávia trouxe uma percepção do filho dela, e uma das vezes, eu assisti o filme 4 vezes, mas a primeira, assim, completamente para me divertir, para assistir. As outras foram com companhias e foi vendo também um pouco da percepção das pessoas e compartilhando aquilo ali para falar, olha, a pessoa olhou diferente de mim, né? No sentido de que foi me fazendo perceber outras coisas no filme que eu não tinha percebido. E uma delas, eu assisti com meu priminho de 5 anos, e uma das coisas que ele falou me chamou muita atenção, que foi o seguinte: se a gente olhar com carinho para o que a gente sente, a diferença não vai fazer tanta diferença assim. Aí eu falei, gente, realmente, porque ele prestou muita atenção naquela cena em que o Gota diz para a Faísca sobre a cabeça quente, né? No sentido de a sua cabeça quente está querendo te dizer alguma coisa. E ele prestou muita atenção nessa cena. Então ele disse que se a gente olhar com carinho para as nossas diferenças, as diferenças não vão fazer tanta diferença assim. E eu falei, mesmo que faça diferença, eu acho que a gente aprende a ver o diferente não como perigoso, mas como parte da vida, né? Interessante você trazer isso, Kelly, porque realmente, se parar para pensar, tem ali a água, né? Aquela cena em que o Gota tá no estádio. Vocês lembram dessa cena, gente? Faz a onda. Em que ele faz a onda. Os outros elementos se deixam ser contagiados. A Faísca, a primeira coisa que ela faz é se afastar no primeiro momento. Aí depois ela para, olha, e ela fala, bom, né? Eu acho que não tem muito o que fazer aqui. Eu vou ter que lidar com o que está aparecendo aqui para mim. Não vai ter como fugir daqui agora. Agora eu tenho que realmente ficar aqui e ver o que eu tenho para ver dessa situação, né? E aí, depois, lá no balão, ela vai dizer como é que você consegue contagiar as pessoas. É exatamente isso. Porque as pessoas passam a ver o fogo na reação, mas na reação de senso comum, nessa reação de reatividade no sentido agressivo da coisa. E não sei se viver é reativo nesse sentido. Eu acho que é muito mais que isso, sabe? Muito mais que isso. De ser irritado e agressivo. Que as pessoas tendem a tomar reativo nesse sentido, né? Mas... e eu acho que o que aparece mais dos modos de reação acaba sendo esse, né? Sim. Sim, mas se a gente pensar em reagir como ressoar, também pode ser gentil, né? No sentido de que conviver não precisa ser só por uma única via, que é o que eles tinham ali naquele primeiro momento, era, bom, eu só vejo uma possibilidade de não me aproximar dos outros elementos. Mas, por exemplo, existem cenas, depois olhando com mais cuidado algumas cenas, eu fui percebendo
que o Gota, ele tinha... Eu tô falando do Gota porque é um dos personagens principais ali e que eu consegui perceber mais isso. Mas isso foi acontecendo com outros personagens ao longo da história ali. Mas o Gota, ele tinha limites muito mais fluidos, como o próprio elemento água, né? No sentido de que ele deixava os limites dele, mas ele deixava a faísca se mostrar. No sentido de que ele se assustava, mas ele não a afastava. A faísca fazia isso. Ele se assustava com ela, mas, por exemplo, a cena do elevador, gente, que cena maravilhosa. Que ele tá literalmente ali do lado dela e ele, assim, pingando e ela tranquila ali, parada do lado dele. E ele... E isso passou a não incomodar ele, porque ele queria que ela estivesse ali. Ele queria a presença dela ali. Então, essa questão da presença ao longo do filme também foi me chamando muita atenção. Vocês perceberam alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se ele se assusta com ela. Acho que cenas. pela própria natureza da água, né? Como fala no trailer, que a água se deixa absorver por tudo, né? Eu não vejo ele muito assustado com ela. Eu vejo ele admirado com ela, não assustado. Né? Porque eu não vejo ele se sentir ameaçado por ela em nenhum momento. Por isso que eu não vejo assustado, eu vejo ele admirado com ela. Né? Eu vejo ela mais ameaçada por ele, não só no sentido que a água apaga o fogo, mas no sentido de ele romper todos os limites que ela tinha para ela, porque até então o fogo só lida com o fogo. Os outros elementos todos, se a gente for olhar, tem uma relação entre eles natural, eles se cumprimentam, eles não sei o quê, mas quanto ao fogo, não. Então, eu acho que ela que é a mais fechada, por questões, né, da chegada do elemento fogo, e ele sempre aberto ao novo, a estar com ela, apesar das consequências que tem, dele esquentar, dele evaporar, né? Ele sempre disposto a vamos ver o que isso vai dar. E ela sempre disposta a se manter naquelas convicções dela. Tanto que quando ele fala da cabeça quente que você trouxe, né? E que ele alerta ela que é alguma coisa que está te incomodando, é a primeira vez que ela se permite sair fora da caixinha do que aquilo que já estava desenhado para ela desde que ela nasceu, que era ser dono da loja, ficar na loja, a que fogo não convive com a água, a que fogo não convive com os outros elementos. E já a água não, ele sempre teve um modelo ampliado a lidar com tudo. Eu acho que ele não se assusta, eu acho que ele está sempre na tentativa. Ela que está sempre muito retraída, literalmente, assim, vou dizer, ela está sempre dentro da caixinha dela, e ele está sempre ampliando os limites dele, né, sem medo, apesar de todo o sofrimento que ele conta que ele teve, ele está sempre disposto a tentar. Vamos tentar, vamos ver como é que vai dar, né? Aquela cena quando eles se dão a mão, né, vão se percebendo para ver, eu acho ela muito bonita, muito perfeita nessa condição de vamos nos permitir ver o que vai dar, em vez de ficar só no negócio que não dá certo. Ele se lança, onde esse limite vai. Sim, ele literalmente se lança, e ela não. Eu vi uma vez, mas eu não lembro de muita coisa, não, mas você trouxe essa fala, me fez lembrar a postura da sogra, né? A mãe dele, falando com ela, né? De olhar para as possibilidades dela, né, de enxergar a criatividade nela, né? Dela poder sair desse lugar que era um lugar dado já, que era uma coisa determinada, definida, né?
de sair desse lugar, de ter que assumir a loja, né? De ter que assumir a história que o pai queria para ela. Né? Eu achei bem interessante. Eu achei lindo o filme, maravilhoso o filme. Até da junção que a gente tem quando mostra, né? Que eu estava dizendo, que o fogo sempre destrói, né? A percepção, ela não pode entrar para ver a flor porque o fogo queima. Vai dar alguma coisa para ela, o brotinho que era apaixonado lá com ela, pega a flor e queima, né? Então, a percepção que passa é que o fogo sempre destrói. E essa hora, acho que a sogra, a mãe do Gota, vai dizer para ela, não, o fogo também constrói coisas belas. Se possibilite a ver isso. Acho que é a primeira vez que ela percebe não destruindo, não estourando, e sim construindo uma coisa que é bonita e que é produtiva. Aí isso me fez lembrar de uma outra coisa. Tem aquele livro, O Perigo da História Única, né? Sempre falaram isso para ela, ela acreditou nisso, né? O fogo destrói. E olha que coisa linda que ela fez através do fogo. E depois ela pode até meio que salvar ali o local, né? Com fogo, porque ela construiu aquela barreira ali, né? A gente se arriscar mesmo, de ver o que é possível para a gente, né? E não... Aí vem aquela questão da destruição e da transformação, né, Valéria? Isso. Muito lindo o filme. E quando ela confrontou com o pai, né? Achei bem interessante também. Né? A coragem, né? De poder... Não é isso que eu quero para mim. E conseguir dizer isso sem explodir. É, legal isso. Tudo ela explodia, né? Sim. Foi um dos tudo únicos que não era de momentos, acordo com ela explodia, né? Tudo que ela não aceitava, tudo que ela não sabia lidar, o jeito dela lidar era explodindo. E aí o que entra pelos encanamentos? A água, que é o completo oposto do que ela sabia lidar, né? Que era só com fogo. Mas nesse sentido, eu vi muita questão da transformação ali, muito na direção de ela perceber que ela era muito mais do que só a Faísca enquanto filha que precisava assumir a loja dos pais, ou, de alguma forma, passar aquilo como uma tradição. Ela podia criar coisas que era dela, de fato. Ela não precisava seguir necessariamente o que os pais traziam para ela. Não que ela não se orgulhasse dos pais, não nessa direção, mas que ela criasse o que era dela, o que fazia sentido para ela. Tanto que nos momentos em que ela está transformando a jarra lá da casa do Gota, né? Quando ela vai até lá, ela fala, é só vidro derretido. Aí a mãe do Gota vira para ela, mas é só? A cidade inteira, basicamente, tem construções nessa direção, e você me fala que é só? Como se tudo que ela construísse não fosse o suficiente. E eu acho que ela foi se dando conta disso, de que era suficiente e que ela podia ir muito mais, além daquilo que ela pensava ser possível, sabe? Como é que apareceu a cena do jarro para vocês? Eu penso que ela não reconhecia, né? Ela não reconhecia e não valorizava, né? O que ela sabia, o que ela podia fazer, o que ela podia criar, né? E também eu acredito que entra muito no sentido de que para ela era algo comum. Para os outros elementos não, mas para ela, enquanto fogo, ela tinha que agir naquilo. Então, era tão comum para ela que... Por que era tão especial para os outros? E eu achei muito interessante essa questão do fogo. Eles estavam numa posição ali, como sempre, os diferentes,
uma posição de a margem da sociedade. A sociedade é construída aqui com todos os outros elementos que não são fogo. O fogo fica à margem, mesmo que ele saiba lidar com matérias diferentes, mas ele segue a margem. Eu acho que o fogo sabia lidar com as matérias diferentes. Talvez as matérias são os elementos diferentes que não sabia lidar com o fogo. Por isso que fica à margem, e sempre receosos por desconhecer. Acho que tem um ponto de viragem no filme, né? Eu acho que os elementais do fogo, né? Primeiro porque eles vêm da terra do fogo, né? Eles são estrangeiros ali, como a Tainara bem colocou. Então, eles ficam à margem literalmente, né? Segundo, tudo que chega à margem, né, que está ali à beira, né, é o que delimita, né, gente? Tudo que está à margem é o que cria fronteira, né? E o fogo, ele cria fronteiras, né? Tanto no sentido de prender quanto de soltar, né? Mas ele delimita ali espaços. E uma coisa interessante que fica é que esse poder transformador do fogo, ele é descoberto pela Faísca só à medida que ela convive com o Gota. Né? Porque até ela conhecer o Gota, o único sonho que ela tinha era assumir a loja do pai. Né? Não era só uma tradição imposta para ela, era uma coisa que era do desejo dela também. Né? Só que ela tinha uma ansiedade imensa em relação a isso. Eu acho que aí as explosões dela, né, para mim aparecia muito mais como o medo de assumir aquela responsabilidade e não conseguir fazer o trabalho como o pai fazia, não corresponder às expectativas do pai, do que no fundo não ser uma coisa que ela quisesse fazer, né? Eu acho que só ali na convivência com o Gota e no momento que ela vai lá, né, com ele à praia e que ela pega a areia e ela transforma a areia em vidro e ela faz a flor, é que ela entende que há um potencial transformador no fogo. Né? Transformador no sentido de criar, né? De abrir espaço para algo diferente do que foi, porque até então transformador é só os elementais da terra, né? Só eles fazem transformar e crescer. Nenhum outro elemental faz isso. Então, ela não via potencial transformador no fogo. E aí eu acho que ali é que ela entende, quando ele fica admirado, e ele fala que lindo e tal, e aí tem a cena dela na casa dele, né, que quebra o copo, e aí ela vai, junta o vidro de novo, derrete, faz a jarra. Eu acho que é ali que ela vai entendendo que tem um outro potencial aqui, né, que eu sei, estava aqui em mim, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar a partir daí, né? Eu acho que aí tem um ponto de virada, a convivência deles é um ponto de virada para ela, né? Nesse sentido de compreender a si mesma. Eu acho que ele dá abertura para que ela veja além do cotidiano, do que já estava dado ali na convivência com os pais, né, do que estava, de certo modo, definido para ela. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como a gente também vai se constituindo na vida, né? A gente vai mantendo as nossas tradições e a gente tem muito medo das coisas que vão contra as tradições. Né? A gente tem um momento social que mostra muito isso, né? Não é à toa que nós temos questões tão tradicionais, né, como uma possibilidade de retorno e de segurança, né, retorno a um estado de segurança, né, e essas questões, porque a tradição eu sei onde ela está, e eu sei até onde ela me leva,
Então, isso me dá muita tranquilidade. Agora, transformar, mudar de direção, você precisa ter uma dose de destempero mesmo, tem que ter uma dose de fogo mesmo para ir, né? E para destruir e construir a partir do que foi destruído. Então, não é simples alcançar esse lugar, né? E é só a convivência com a fluidez da água. Eu achei isso muito, muito lindo, assim. Que aí também não entra aí também a questão do amor, não? Porque você vê até na hora deles se tocarem, né? Ele convidou e ela se permitiu arriscar, né? O que poderia, né, acontecer, né? Eles se tocando. Então, acho que a gente, quando está amando, né, a gente também se permite muito mais coisas, a gente se arrisca mais, né? Não sei, eu fiquei com essa. Não sei se eu posso olhar, se eu só estou deduzindo. Eu acho que, assim, tirando o amor da esfera do romântico, né? Eu vou pensar o amor como cuidado mesmo, né? Como o amor como algo que possibilita a gente, né? Quando a gente está numa relação de amor, seja de pai para filho, seja entre amigos, seja entre um casal, um par, né? O que seja, acho que quando o amor é cuidado, ele deixa o outro livre para ir, né? Para se assumir. Ele fala: eu estou aqui. Independente do que aconteça, eu estou aqui. Concordando ou não com suas atitudes, eu estou aqui. Né? E eu acho que quando a gente pensa o amor enquanto esse cuidado, e a gente tem vários exemplos disso no filme, né? A família do Gota, ninguém se estranha dele ter se apaixonado por ela e ela ser um elemento fogo. Ninguém tinha medo disso, ninguém falou com ele o quão perigoso era ele se envolver com o elemento fogo. Né? Ao passo que no momento que a mãe dela vê que ela se apaixonou por um moço da água, a mãe dela entrou em pânico, né? Assim, o que vai acontecer com a minha filha? Né? Se apaixonando por um elemento água. Né? E aí, acho que tem toda essa coisa que a Miriam falou, né? Da água destruir o fogo, mas tem também dessa de reforçar a posição que o fogo, né, não é uma boa companhia. Entra aí também a questão da superproteção, né? De não devolver para ele, né, o cuidado, o que a mãe do Gota fazia, né? Deixava ele ir. Não vai, eu estou aqui. E ela não. Quando ela viu a mãe da Faísca, né? Entrando, saindo com ele, ela foi atrás, correndo, desesperada, porque ela, tipo assim, quer proteger, né? A superproteção, é aquele cuidado que não ajuda, né? Que não permite que o outro vá, né? Oi, Flávia. Então, pessoal, eu estou aqui pensando, né, diante de todas as colocações, a intenção do roteirista. A gente está aí fazendo as nossas confabulações, mas eu estou imaginando aqui, será que a intenção do roteirista foi quebrar um pouco das nossas concepções tão arraigadas, tão enraizadas, de que só o par semelhante é possível? Ali ele traz uma provocação de que o diverso também é algo do possível. Não precisa ter água e gelo, ou água e ar, ou fogo, ou outra coisa semelhante, para a formação de par, para seguir vida afora. É possível seguir vida afora também com questões de diversidade. E aí eu acho que vale a dimensão da leitura do cuidado, assim como o meu filho disse, né? Acho que vale a dimensão do cuidado. Eu acho que, em se tratando de 2023, com tudo que a gente tem vivido a partir da diversidade, eu acho que tem aí uma intenção do roteirista.
que vocês acham? Acho que a intenção pode ser nossa na leitura, Flávia. Né? Acho que a gente pode se permitir a licença poética, né? De pensar como que isso chega para a gente, né? E eu acho que a proposta que você está fazendo é totalmente plausível, né? Viver na diversidade, seja ela num par romântico, ou entre raças diferentes, entre povos diferentes, né? Credos, crenças diferentes, Crenças, né? né? Eu acho que a gente tem muito medo da diversidade. O mundo que a gente habita ainda tem muita dificuldade para entender as diferenças e que é possível viver nas diferenças. Então, sim, o roteirista pode ter tido essa intenção, né? Mas mesmo que ele não tenha, o que ele fez possibilita a gente pensar isso, e possibilita a gente, vou colocar, traduzir dessa forma para as outras pessoas, né? E poder aí plantar umas sementinhas para que as pessoas possam pensar que, mesmo que haja perigo na diversidade, né? Se há um amor cuidadoso, o perigo se desfaz, né? Desde que haja esse amor enquanto cuidado, enquanto respeito, né? Porque quando o Gota propõe que ela toque ele percebe que ela está com medo e ele fala: vamos devagar, né? Vamos vendo o que acontece, até se é possível que eles se abracem, né? E a gente às vezes não se dá nem essa possibilidade. Quando algo diferente aparece para nós, seja na forma de pensar, no modo de agir, na crença, na posição política, no time de futebol, não sei, a gente já quer partir para cima e destruir, porque isso não está certo. Certo é o que eu penso, é a forma como eu vivo, é o jeito que eu tenho, né? E se alguém ousa qualquer coisa diferente, eu vou nem chegar em grandes embates, ou nesse período que a gente está vendo duas guerras muito importantes e que podem ter desdobramentos muito severos para todos nós, né? Vou falar, às vezes, de uma pessoa que vai usar uma roupa diferente, que se veste diferente. Isso já causa um estranhamento e um afastamento que as pessoas não se permitem nem olhar e falar assim: que interessante. Não é o que eu usaria, mas é interessante. As pessoas não se permitem nem isso, né? De reconhecer a diferença, respeitar a diferença, deixar que a diferença se manifeste, para aí, então, eu tecer qualquer coisa acerca disso, né? Basta que não me agrade, não corresponda àquilo que eu tomo como verdade, para eu já querer que aquilo desapareça da face da terra. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje. Tá, e tô roubando o seu espaço, você briga aí. Eu sou faladeira. Eu acredito que existe uma questão muito interessante que eu anotei aqui, que você está trazendo na sua fala, que é a necessidade que as pessoas têm hoje de se colocar em posição, mas não à disposição, necessariamente. Querem se posicionar no sentido de fixar. Eu quero dizer da minha ideia, quero falar, mas peraí, eu quero escutar? Eu estou falando no sentido de escutar mesmo, no sentido mais amplo da coisa, mas que as pessoas, eu não sei nem se elas querem ouvir, quem dirá escutar. Mas aí, e pensando na junção dos elementos, mais uma vez, quando a Faísca vai ver a flor, né, que ar, água e ela se juntam ali para que ela veja a flor, quando o ar está acabando
por mais que ela sinta medo, eu acho que ela já estava num movimento de se dar conta de que, bom, eu estou segura com essas pessoas, em certa medida. Então, eu acho que é muito de uma abertura para a segurança também. Porque estar seguro também necessita de abertura, só que as pessoas têm acreditado que é um fechamento. No sentido de, eu vou me posicionar, vou me fechar, estou protegido, estou seguro. Só que, na verdade, isso não acontece. Pode até proteger de alguma forma, mas priva tanto das relações, sabe? De reconhecer nos outros as diferenças mesmo. O que vocês viram dessa cena, gente? Exercício de confiança? É um exercício de confiança. Sim. Vai lá, Valéria. Não, eu tô lá na parte que a Kelly falou ainda. Porque essa semana eu ouvi uma coisa que me tocou tanto, e essa sua fala que trouxe de volta, sabe? Me deu um sentimento de tristeza tão grande, assim. Mas depois tive que lidar, né? Essa coisa que você falou, assim, de deixar... Às vezes as pessoas não se permitem ver para depois falar, né? Se abrir para ver. Às vezes as pessoas se permitem até ver, mas é um ver tão fechado que é um ver para criticar, para julgar, não sai do preconceito. E é para excluir, para julgar. E, assim, às vezes a gente vê isso, né, e dói na gente, assim, de ver, nossa, como assim, né? Ainda tá assim, sabe? Eles vêm, estão ali vendo, né? Assim, você vê, tá aí o cinema, os livros, né? A cultura, a arte está aí mostrando outras possibilidades, né? Outras formas de estar se relacionando, mas as pessoas não abrem o olhar para compreender que o ser humano é muito mais do que a igreja, vamos dizer assim, né? Dita como verdade, né? De possibilidade. E aí você vê que, nossa, é tenso. Você falou, me trouxe essa questão ainda do preconceito. As pessoas não se abrirem para ver uma outra possibilidade de relacionamento, e sim somente com preconceito. Eu acho que tem um outro provocar aqui, né, que me veio, que é assim, a gente discute tanto e luta tanto por um lugar de fala, né? As pessoas estão o tempo todo batalhando pelo seu lugar de fala. E o lugar da escuta, como a Tainara disse, fica desaparecido. Fica desaparecido, inclusive na nossa profissão como psicólogas, né? Que é uma profissão que as pessoas têm medo. Eu vou ao psiquiatra, mas eu não vou ao psicólogo, porque aí a psicóloga é mais perigoso do que ir ao psiquiatra. Né? O preconceito em relação a questões de saúde mental, de cuidado de si, de ouvir sua própria dor, seu próprio sofrimento, né? Vem também dessa indisposição para a escuta. É assim, eu ouvi uma coisa assim, não vá ao psicólogo, porque ele vai mudar a sua cabeça. Você vai se perder indo ao psicólogo. Cara, perigoso. É perigoso. Mas pode ir ao psiquiatra, não vai resolver, pode não resolver nada, mas não. Vai lá. Ainda bem que somos perigosos, senão que a gente abre as possibilidades, somos nesse bom liquidez, água. A gente é o fogo. Já ia falar isso também. Joyce. O bom de ser fogo é que a gente aquece, né? Exatamente. Às vezes as vidas chegam, né? Aproximam de nós, estão ali, tão congeladas, tão anestesiadas, tão sem vida já nessa inércia. E ser psicólogo, ser fogo é reavivar. Que bom que somos fogo, né? Sim, o potencial transformador, né? Que é quando a gente encontra com esse outro, né? Que chega, às vezes, tão doído, tão sofrido com as coisas, e acha esse espaço de aceitação, de transformação,
de potencialização daquilo que ele efetivamente é ou gostaria de ser, né? Então, eu acho que o filme faz a gente, né, pensar em tudo isso. E é interessante, né, que essa cena, Taida, de quando ele, né, a nuvem vai até lá e abre o espaço, e ela mergulha na bolha, e vai com o Gota pelo túnel, para ela ver a planta que ela queria tanto, né, que é a planta que reúne todos os elementais, né, ela só surge quando todos os elementais estão reunidos e tal, você pensar que ali a gente tem uma representação do que é a vida, né? A vida não é cada um no seu quadrado, que é uma coisa que a gente tem repetido muito, as pessoas têm falado muito, né? Ah, que bom que cada um tem seu quadrado, que fique cada um no seu quadrado, né? E eu acho que essa é uma outra mensagem poderosa do filme, né? Pouco trabalhada no filme, mas também tem um recado ali para a gente, né? Que a gente só vai conseguir uma vida plena quando a gente conseguir reunir todas essas potências diversas, né? Ao invés da gente ficar lutando para saber quem tem razão, ou quem é dono do quê, ou quem fala mais alto que o quem tem razão, né? Razão não levou a humanidade a lugar nenhum. Muito pelo contrário, né? Só quando as pessoas desenvolveram seu potencial sensível que a gente realmente teve viradas na humanidade, coisas foram criadas e a gente evoluiu em algum ponto, né? Enquanto a gente ficou tentando ter razão, a gente não foi para lugar nenhum, né? Tá correndo em volta do próprio rabo. Mas eu vejo isso, tá? Eu vejo assim que ali eu acho que ela experimenta confiança em si mesmo, com o suporte do outro, não a E nas partir do que o relações. outro oferece, sabe? Mas uma confiança em si mesmo, com o apoio do outro. Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala do nosso espaço psicoterapêutico, a gente oferece esse apoio, esse acolhimento, né? Esse calorzinho, esse quentinho que abraça, né? Que diz assim, pode ser aqui o que você é, e se você tiver com medo, a gente vai dar um jeito. Como diz a Flávia, a gente aquece. É literalmente isso. E, assim, gente, eu não sei se vocês tiveram essa impressão naquele primeiro momento do filme, quando você não sabia direito do que se tratava, mas eu fiquei com a sensação no início do filme de que o pai da Faísca ia morrer o tempo inteiro, gente. E parece que o lugar que ela queria assumir de fato era o lugar dele para continuar perpetuando o que tinha dele e da mãe na história da família. Nesse primeiro momento que a gente não sabe direito para onde que a história vai, eu falei, gente, esse personagem vai morrer em algum momento. Tô só esperando por isso. Eu não pensei nisso não, Thay. Vocês ficaram com essa sensação? Porque tem alguns momentos do filme em que ele se mostra ali mais fraco, né? E eu fiquei, gente, para onde que está indo, né? E eu fiquei esperando, eu falei, aí o filme vai e surpreende a gente, vai para outra direção ali. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Quando tem uma parte do trailer em que ela diz eu estou querendo assumir o lugar do meu pai, né? E, cara, ela vai assumir o lugar dela no filme todo. Não o lugar do pai ou da mãe, de quem quer que seja, mas ela vai perceber as nuances das relações dela. E eu acho que ao longo do filme ela passa se apropriando disso. Mas a tradição é o contrário, né, Thay?
A tradição diz o quê? Que a gente honra as nossas heranças. O que significa honrar as nossas heranças? Eu acho que Você repeti-las? Eu acho que a gente honra. É um ponto para a gente pensar. A gente honra as nossas presenças ao Né? longo da vida, de como que a gente se presentifica. Eu acho que é entender que honrar a herança não significa necessariamente repetir a herança, mas tomar referência dela para ir adiante. Tanto que, né, na cena lá no final do filme, quando a Faísca vai para a escola de arte, né, para ela poder fazer as coisas de vidro lá, para a escola de vidro, ela honra a herança, ela faz ali o rito com o pai, né, solicitando a bênção do pai. Né? E eu acho que isso é muito significativo de que para a gente abarcar o novo, a gente não precisa abrir mão da nossa herança. Cabem as duas coisas. Não é um antagônico, não é brigar por um dos lados, é abrigar esses dois lados em você. Sim. E eu acho que essa mensagem assim do geral do filme é muito forte e muito bonita, e de alguma forma ela faz a mesma coisa que os pais fizeram, no sentido assim, no começo do filme, vou para a cidade Elementos para mudar a minha vida, mudar a direção do que está sendo apresentado para mim até agora. Ela faz a mesma coisa quando vai para a escola de vidro fazer o que ela queria fazer. Então, assim, é muito de perceber o que está em jogo, né? Que não é mera repetição. A honra não é mera repetição. A honra é cuidar de lembrar, de trazer à memória aquilo que faz sentido para mim, dos meus valores, das minhas crenças, enfim, o que quer que seja ali, o que está em jogo é a abertura para aquilo que faz sentido para mim e ainda me faz lembrar desse outro, que seja o meu pai, seja minha mãe, tá ali, tá na minha história, me constitui de algum modo. Sim, eu acho que é importante pensar nisso, para a gente também não colocar tudo no indivíduo. Sabe, assim, se eu quero, eu consigo, se eu me esforçar, eu posso, né? E se eu posso, eu devo, e se eu devo, não tem nenhuma barreira que me impeça de seguir. Eu acho que esse discurso, né, a gente tem que tomar cuidado para a gente não engendrar esse discurso, né? E acho que é por isso que eu quis trazer essa questão da herança, né? Dessa coisa do honrar, porque a gente não precisa abrir mão das nossas tradições para abarcar o novo que chega. Uma coisa não exclui a outra, né? Muito pelo contrário, uma coisa transforma a outra, dá um terceiro que não é nem o primeiro nem o segundo, né? E tem uma cena no filme muito linda que fala disso, que é quando a mãe, né, propõe a Faísca e ao Gota que eles vão até lá, né, no escritório dela, que eu não sei que nome dá, né, para ela ver se o que existe entre eles é amor verdadeiro. É uma espécie de sala quase que mística, né? Eu não sei que nome eu daria, né? Mas é pensar assim que a Faísca, ela acende, né? Porque o propósito é acender ali. É uma sala preparada só para elementos de fogo, né? Então, hipoteticamente, um elemento de água nunca conseguiria acender
a faísca, porque não é próprio do elemento água fazer isso. Mas quando, né, o elemento água se posiciona junto do elemento fogo, ele acende a faísca. Eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa, né? Que é essa mensagem da diversidade, essa mensagem da convivência pacífica e amorosa, né? Daquilo que cada um traz para o outro enquanto apoio, enquanto suporte, né? Então ele direciona a luz da faísca e acende o fogo, né? E aí a mãe fala, é amor verdadeiro. Né? E eu acho que isso é muito potente no sentido de que se a gente fica preso numa determinada condição ou num determinado modo de ser ou de fazer determinadas coisas e a gente não abarca a diversidade para saber como dela a gente pode se apropriar, a gente não consegue transformar absolutamente nada ao nosso redor. Por isso que eu disse que a gente não evolui. Se a gente vai fechando caixinhas, que são só eu tenho a razão, eu tenho a verdade, eu tenho a certeza do mundo, eu estou segura do jeito que está aqui dentro do meu quadrado, e eu não quero saber quem está no quadrado do lado, né? Enquanto a gente tiver esse tipo de atitude, ou pensar que, enquanto indivíduo, eu posso tomar qualquer decisão, seguir qualquer caminho, abrir mão de qualquer coisa, porque a vida sou eu que faço, eu acho que a gente está ainda em posições perigosas. Né? A gente ainda está no risco de uma história única, né? Que foi mencionada aqui. É sempre uma história conjunta, né? A faísca não fez tudo sozinha. Por mais que a vida seja dela, ela que vai estudar, ela que vai arcar com o custo disso, né? E com as glórias disso, ela não faz isso sozinha, ela faz isso a partir de um grupo de pessoas que dão suporte para ela fazer. E sem esse grupo, ela não faria. Eu acho que essa dimensão do suporte, junto com outro, assim, né, nessa relação mesmo de suporte, de apoio, de cuidado, não estou falando de zelo, estou falando de você chamar o outro para cuidar dele mesmo, de se apropriar dele. E essa dimensão é muito importante para a gente como psicoterapeuta. Sim. Porque eu tiro pelo começo da minha graduação que eu tinha uma coisa assim, eu quero só consultório. Eu falava isso, né? Era quase que categorial. Eu quero só consultório. Eu não vou fazer outra coisa. Aí eu olho para os meus 3 anos de curso e falo, gente, tadinha, não sabia do que estava falando. Porque hoje eu vejo tantas possibilidades e eu não tô querendo me fechar nesse momento para nenhuma delas. Não no sentido de que eu não vou ter que escolher em algum momento, eu de fato vou, mas agora não. Sabe? Aquela coisa que você não precisa. Existem momentos e momentos para você escolha. Não diz só de um processo racional, né? Escolha é você deixar a vida te conduzir nas direções que ela te abre. É muito... mais que isso, escolha não é excludente. Exatamente. Escolha não é perda. Né? As pessoas veem escolha como perda. Ou isso, ou aquilo. Né? Pode ser isso e aquilo, talvez não ao mesmo tempo, junto e misturado, mas pode ser isso ou aquilo, né? Ao longo aí da sua carreira, e todo mundo que está aqui, né, ao longo da carreira, pode ter experimentado vários lugares na psicologia. Né? Eu já tive lá no organizacional, eu já tive na educação. Aliás, é uma coisa que eu não consigo imaginar, apesar de... Eu já tive, né, na docência, e aí hoje eu estou só na clínica. Amanhã,
talvez eu continue só aqui, talvez não, talvez eu vá aventurar em outra coisa que a psicologia me ofereça, né? E eu acho que é muito disso, né? Das pessoas tomarem a tomada de decisão, a escolha, como uma coisa em que, se você escolhe uma coisa, você perde todas as outras. Não necessariamente. Agora, você tem que estar ciente de que algumas perdas vão acontecer. Algumas perdas precisam acontecer Exatamente. Para que outros caminhos se abram e, na verdade, você se aproprie dos caminhos e não fique, na falta de uma palavra melhor, não fique cristalizado naquilo que você acha que são os únicos caminhos possíveis. Sim, porque quando ela decide ir para a faculdade de vidro, ela está perdendo a convivência diária com os pais. Sim. Né? Só que ela não está perdendo isso definitivamente, ela está perdendo isso temporariamente, né? E que pode ser conquistado por outros meios, né? De outras maneiras. E as pessoas têm tomado as coisas como definitivas, né? Sim, para ele, para o pai dela, por exemplo, foi definitivo, porque o avô dela não abriu mão de absolutamente nada. Se você quiser ir, você vai, mas você vai sozinho. E você não vai abençoado, né? Mas não vai abençoado, portanto, não volte. Não lhe dou a minha bênção. Exatamente. Tanto que ele abençoa ela. Vai, minha filha, vai e está abençoada, ou seja, está autorizado, estou contigo. E eu acho que aí tem uma outra mensagem, né? Que é a gente pensar que a gente não precisa repetir histórias, né? É porque eu não recebi uma bênção que eu não posso oferecê-la. Não preciso alimentar a minha mágoa, manter a minha mágoa ao longo de toda a minha vida e repassar para todas as gerações posteriores. Porque é o que ele poderia ter feito, né? Porque foi isso que ele fez, a mesma coisa que a Faísca fez, e o pai não abençoou. Sabe quando as pessoas falam assim, eu não posso dar o que eu não tenho? Pode. A pergunta é, por que você não conquistou o que você não tem? Só porque não foi te dado? Né? Acho que fica aí para a gente pensar. Flávia. Então, gente, eu só queria concluir a minha participação aqui, porque eu estou acabando de receber visita, então eu tenho que dar uma atenção aqui, mas eu gostei demais de estar aqui com vocês, tá? Eu espero assistir o Rei Leão em tempo para estar aqui na discussão do dia 3. Mas isso, só assim para concluir, isso que vocês falaram aí da bênção, eu atendi um caso de uma jovem de 17 anos, em que conviveu com uma doença crônica da mãe por longos 8 meses, segundo ela. E aí, quando a mãe falece, elas tiveram muito atrito, né, nessa relação mãe-filha, adolescente, muito rebelde, tendo que cuidar de uma mãe doente, enquanto ela queria muito era viver e curtir. E aí, quando a mãe falece, ela entra numa condição de desorganização muito grande, sai de casa e é encontrada no cemitério querendo escavar nesse sentido de esperar ouvir da mãe a bênção que ela tanto desejava. Isso foi muito marcante no atendimento, porque isso fazia e vai fazer o resto da vida diferença para ela, não ter ouvido essa bênção da mãe. E aí ela fica fixada, enrijecida, né? Isso, eu acho que eu saí do rumo, né, gente, da conversa, mas me desculpa aí, eu só precisava trazer isso enquanto lembrança. Saiu não, eu acho que o rumo da conversa é exatamente esse mesmo, né? Então. De abrir espaço para você romper com determinada crença, porque eu só posso seguir adiante se eu tiver a bênção. Se eu tiver a bênção, Por que eu não posso seguir adiante, trilhar o meu caminho e orgulhar meus pais do mesmo modo, mesmo que não seja do jeito que eles gostariam?
É isso aí. Ô, gente, mas boa noite, viu? Foi Boa um imenso noite, prazer. obrigada, Flávia. Por nada, tchau, tchau. Tchau. É muita coisa para pensar, né, gente? É muita coisa que vai, assim, abrindo ponto para a gente analisar e para a gente trazer, né? Tá, e você vai falar da chama da vida, lá, do fogo, da chama azul? Eu tinha pensado em trazer a questão da língua mesmo, quando eles estão no balão, aproveitando essa questão da chama azul, né? Ela diz que tem uma palavra em português que remete a essa questão de eu não me lembro exatamente a frase, mas ela diz sobreviver enquanto a chama queima, enquanto a chama está acesa, né? E eu acho que ela vai descobrindo o sentido dessa palavra ao longo do filme inteiro, porque até aquele momento ela parecia que ela tinha aquela palavra numa questão de significação, mas de um sentido muito distante para ela. Porque era um desejo dela perpetuar em relação ao pai, mas ela só vai se dando conta de que não era esse o único caminho que ela podia honrar de outros modos, quando ela vai percebendo a significação dessa palavra na própria vida dela. Vocês perceberam desse jeito, gente? O que vocês viram sobre quando ela está falando pro Gota do foguete? Eu não lembro especificamente dessa cena, tá? Enquanto eles estavam conversando no balão, ela traz isso, né? Ele traz para ela da questão da cabeça quente e ela traz a palavra em português que diz sobreviver enquanto a chama está queimando. E eu acho que ela vai se dando conta de que a vida pode abrir espaços e não só limites. Sim. É porque eu dei outro significado para a chama, é por isso. Entendeu? Que significado que você deu, Kelly? Para mim, a chama é essa preservação da minha herança ancestral. É aquilo que eu trago da terra onde eu nasci, da minha origem, que eu preciso preservar a todo custo. Mas isso também é, de certo modo, viver enquanto a chama está acesa. No sentido de que ela honra, mas ela também atribui os próprios sentidos. Eu não tinha pensado enquanto vida, tinha pensado enquanto herança. E não tinha associado herança à vida, como você associou. Sim. Né? Então, acho que é esse esforço, né, quando a água invade lá o lugar onde o fogo habita, né, e aí a chama azul fica ameaçada e ela se arrisca para manter a chama, eu acho que ali ela está realmente se lançando para tentar preservar a herança, aquilo que era importante para o pai e para a família como um todo, né? Acho que a chama azul tem até um lugar do que teria para nós, assim, de uma certa religiosidade, de uma espiritualidade, daquilo que eu preservo, né? Como sustentáculo, daquilo que me alimenta quando eu estou doente, né? Porque quando o pai está tossindo muito, ela vai lá e pega um pedacinho da chama azul e dá a ele, né? Quando ela chora muito ali, quando ela pensa que o Gota se foi, o pai também dá
a chama azul para ela. Então, é muito desse elemento de cura, né, que está na chama azul. Sim, e eu vou colocar fé aqui como crer em novos sentidos mesmo, sabe? No sentido de a vida oferecer mais possibilidades. Por exemplo, a Flávia trouxe uma situação antes de sair sobre essa questão da bênção, né? Uhum. E meu pai faleceu, eu era muito pequena, e eu cresci pedindo a bênção ao meu pai, mesmo falecido. De alguma forma. Porque a noção que eu tenho é de que o meu pai está comigo desde que eu me entendo por gente, porque ele fez parte da minha criação, literalmente. Então, assim, é muito dos sentidos que a gente vai atribuindo ao longo da nossa vida. Então, essa questão da herança é muito mais do que você simplesmente perpetuar a presença. Às vezes, é dizer até da ausência. No sentido de, por exemplo, quando ela vai lá para a escola de vidro, os pais vão estar ausentes. Mas, na verdade, eles vão estar presentes o tempo inteiro com ela. Eu não vejo nem... Até quando você diz, né, do seu pai estar presente com você o tempo todo, né, que você sente assim, eu acho que a ausência a gente só tem no sentido do estar à mão. Do físico mesmo, do literal. Sim, do literal concreto ali. Sim. Né, porque presença sempre é, né? Aí não tem jeito, a gente está falando de elementos, aí a gente tem que ir lá em Lavoisier mesmo, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Está presente de outro modo, não do modo que você gostaria, mas de outro modo. Né? Acho que é nesse sentido. Sim, e a gente ir abrindo espaço para isso não é fácil e nem simples, porque a gente cresce ouvindo de que é desse jeito, como se as coisas estivessem dadas, prontas, finalizadas. Quando você olha para o lado, bom, talvez não seja só desse jeito. Acho que nunca é, né? Nunca. Eu vou pegar uma das cenas que eu mais gosto do filme, que é quando o Goto evapora. Eles vão salvar a chama azul e aí ele evapora, né? E aí todo mundo toma ele como morto, né? E eu acho que é significativo isso do renascimento, né? E todo mundo começa a falar de situações que geram choro, né? E aí do choro ele revive, né? Do retorno das águas, né? Seu estado, né? De condensação. E aí é interessante isso, né? Que é exatamente isso. A gente se transforma, as coisas se transformam. Elas não se perdem, elas não se vão, elas não deixam de existir. Elas se transformam, né? E é possível manter vivo. E permanece. Apesar das transformações, exatamente. Há permanência. Né? Apesar das transformações todas que são possíveis, há permanência. Né? E o espaço da herança é exatamente esse, né? Da permanência. De te dar solo firme, de te dar sustentação, de te dar
essa coisa da origem, de saber de onde eu venho, né? Isso é muito importante. A gente até tolera a imprevisibilidade do para onde eu vou, mas é muito difícil não saber de onde eu venho. Sim. Também porque tendem a tomar aquilo que... Como é que eu posso dizer isso? Aquilo da permanência tendem a tomar como fixo, como ponto que não pode ser destruído. Não tendem a tomar permanência com a transformação. Porque transformar passa a ideia quase que de só ser possível transformar através do sofrimento. E às vezes não. O sofrimento também faz parte disso, pode fazer parte, mas não é só pela via do sofrimento que você vai transformar. Porque tem muita essa ideia, né, da borboleta que sofre, que passa pela metamorfose. O sofrimento também faz parte disso, mas não é só ele que transforma. Às vezes as permanências e a herança pode trazer essa questão da transformação de um modo que nem sempre é dolorido. Pode ser, mas não é sempre. Eu não sei. Eu não sei se dolorido é ruim, então. Que precisa doer, às vezes. Eu acho que a gente é que precisa dar um outro significado para a ideia de sofrer. Para a gente ver sempre sofrer como algo ruim, danoso e perigoso. Pode não ser. Sofrer é necessário. Né? Então não precisa afastar o sofrer. Kelly, acho que a questão não é que não é danoso, né? Mas porque sofrer dói, né? Ninguém quer, né? Mas o que se faz sem dor? Nada. Eu não estou dizendo que, assim, eu sofro, tá? Eu sofro, eu sinto dor, eu tenho que sofrer, eu fico ali, às vezes eu acho que até me puno muito, mas eu acho que, assim, eu consigo me transformar muito assim. Se eu estou sentindo, eu vou sentir, me permito. Mas eu acho que o amor também transforma, né? Eu sei, mas eu estou falando, a gente está dizendo da lida com a vida. O amor, ele é potente, não estou dizendo que ele não é potente e transformador. Mas isso não significa que a gente se esforça só para o amor, ou só pelo amor. Não. Né? Eu acho que a gente não pode tirar o valor do sofrer. Estou falando uma apologia ao sofrer, não. Vamos todos sofrer, sofrendo que a gente supera as dificuldades. Não é isso. Né? Mas é também tirar o peso que tem no sofrer. Né? A gente nasce, a gente respira a primeira vez, dói. Quando você come a primeira vez, dói. Quando você faz sexo a primeira vez, dói. Quando você... Tudo na vida, a primeira vez, dói. Sim. Né? E ninguém deixou de fazer nada disso ao longo da história da humanidade. Né? Todo mundo continua fazendo tudo que dói do mesmo jeito. Então, eu acho que a dor... Porque depois que dói é bom, né? Eu não sei nem se ela é necessária. Entendeu? Não parto desse princípio de que há uma necessidade de sofrer. Mas eu parto do princípio de que a experiência dolorosa ela pode ser transformadora. Sim, se eu conseguir ver nela além da dor. Sim, mas eu falo pensando em alguns pacientes que não querem sofrer, não querem sentir dor e preferem tomar o remédio. Alguns não, né, Valéria? Todos. Alguns não, né? Todos. Talvez por isso eles não saiam dela, porque eles não conseguem reconhecer, e para você sair, você tem que reconhecer que existe ela. Tem que saber o que é. Tem que deixar doer. Se não deixar doer, você não sai da dor. Essa é a questão. Sim, aí eu já ouvi assim, não, eu vou tomar um remédio porque eu preciso ficar anestesiada. Aí falou, mas você precisa sentir, eu vou sentir isso, vou ficar triste? Não, eu quero ficar feliz, eu não quero ficar triste. Sabe? Então, assim, eu falo nesse sentido que o sofrimento é importante, né? Não estou dizendo que a gente tem que sofrer para tudo,
né? Mas eu acho que é importante, assim, eu acho que quando chega, né, a gente tem que acolher, é importante acolher, né? Sim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente supera a dor do sofrer pelo amor. Eu acho que o amor é um sustentáculo mesmo, né? Para o enfrentamento da dor, do sofrimento, né? Que a gente tem aí ao longo da vida como um todo. Né? Mas eu também estou falando de um lugar de ver a dor enquanto patos, né? E não como algo que seja efetivamente mesmo ruim, mas como algo que tem esse potencial. E eu acho que o amor, quando a gente pensa o amor enquanto cuidado, e aí num cuidado bem heideggeriano mesmo, enquanto abertura, né? Enquanto eu estou junto de você para que você possa assumir aquilo que você deseja, né? Aí passar pela dor não é algo tão penoso desse modo. Não é desterrador. Não, não é. Né? É doído, mas é possível. Né? É viável. Igual, né? Eu falo. Tudo é possível, nem tudo é viável. Acho que o amor é o suporte que torna as coisas viáveis, possíveis e viáveis. Né? Isso me fez lembrar uma aula de psicopatologia que a gente estava conversando sobre a questão da esquizofrenia, e muitos colegas, a primeira posição foi, nossa, mas precisa tomar um remédio, né? Tipo, a todo custo. Aí a professora fez a gente pensar na seguinte direção, ok, o remédio é necessário, mas às vezes tirar a percepção do que é real para aquela pessoa vai ser desterrador para ela. Vocês estão dispostos a lidar com isso? No sentido de que é necessário sair daquela caixinha de tipo, primeiro eu vou estabilizar a pessoa e depois eu vou ouvir. Eu preciso ouvir. Só quando você não tem o sensível. Aí você só pode ouvir mesmo através das palavras. Sim. Se você tiver o sensível, você tem outras Às vezes, formas. você tirar do esquizofrênico o delírio, você acaba com ele. Eu não estou discordando da sua palavra, eu só estou discordando do exemplo dado, entendeu? Uhum. Às vezes, você tirar o delírio da pessoa que é esquizofrênica, você está tirando ele do existir. Sim. Às vezes, o delírio é ele. Aliás, o delírio às vezes é o delírio reconhece, que... tá, gente? Isso. Às vezes é o delírio que estrutura a possibilidade de vida dele. Exatamente. Sim, pensando, né? Ó, gente, nós precisamos ir. Acho que tudo que a gente conversou foi ótimo. Acho que a gente tem um outro desafio para a gente pensar. De repente a gente volta e discute um outro filme que é maravilhoso, né? Que a Miriam assistiu no voo lá do Netflix, vamos fazer, já que é combinei com nas o Vitor, só não paredes tem a data, vou fazer do banheiro. Se vocês não assistiram lá no Netflix, assistam, né? Que diz exatamente disso. Kelly, fala o nome de novo. As palavras na parede do banheiro. Não conheço, não. Né? Então, tem aí. Né? E o nosso próximo cine é a série do Netflix Recomeços. E quem vai estar aqui debatendo com a gente é a Márcia Noleto. Tainara, muito obrigado pela indicação do filme, por ter estado aqui conosco, por ter trazido pontos muito relevantes para a nossa discussão. Valeu demais. Espero que, né, embora a Fabiana, a Carolina tenham ficado quietinhas aqui, elas tenham, né, gostado de estar aqui, se apropriado. Joyce e Valéria, parceiros do coração. Bom estar aqui. Né?
Gente, vamos fazer a foto? Ixi! Ixi! O Paulo esquece da foto, gente. O que eu faço? Aqui tá tão quente agora neste momento que meus óculos estão até embaçando. Eu tô no vapor, literalmente, agora. Você tá com Olha, Eu tô gostaria. desmanchando. Deixa eu tirar essa luz aqui. Gostaria desse Peraí. calor aqui. Oi? Fabiana e Carolina podem abrir suas câmeras ou não? Eu gostaria desse calor aqui, Miriam. Nossa, eu conheço seu frio. Ah, tá tudo certo, então. Então vamos O óculos fazer tá a nossa foto. Tá joia. Fica para a próxima, Fabiana, mas não vai fugir da próxima vez, hein? Então vamos lá, X. Adorei, Miriam, a mãozinha aí, feito mamãe. Vai lá. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, tá? Beijo no coração. Valeu. Né? Valeu demais, gente. Beijo. Até mais. Até. Que mãozinha. Ai, eu sou meiga.